para mim é sempre uma alegria poder falar da Mes Estética, que é uma empresa que sempre me recebeu de braços abertos. Sou muito feliz com a relação que a gente tem, e eu penso que a Mes Estética, gente, ela separa a gente dos profissionais comuns, porque hoje em dia todo mundo faz de tudo, né? E a Mes Estética, ela chegou para mostrar que a gente pode ir além de um preenchedor, que a gente não precisa ficar amarrado a apenas uma hidroxiapatita, um polialilático, que a gente tem outras opções, que a gente pode regenerar, que a gente pode fazer um bioestímulo inteligente, sem a gente ter tantos problemas que a gente normalmente tem com outros produtos, né? Que é uma empresa realmente que trabalha com produtos muito seguros, e a gente tem muito suporte também. Então, vamos começar a nossa aula hoje. Bom, meu nome é Letícia, eu sou dentista, sou especialista em harmonização facial, e hoje sou docente no IO aqui de Palmas, também sou docente de um curso que eu tenho junto com a minha sócia maravilhosa Camila, que eu espero que você esteja aí. Esse aqui é um pouquinho da minha caminhada, e a gente continua caminhando sempre, a gente não pode parar, principalmente quando a gente mexe com a vida e a saúde das pessoas, né? Então, o meu tema de hoje é essa região, né, tão complicada. Eu penso que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? É a região periocular. Quando a gente olha, então, essa imagem, muitas vezes o paciente chega para a gente e fala assim, eu vim preencher minha olheira, porque eu estou com a cara de cansado e eu quero melhorar, tal. Então, a gente precisa fazer essa leitura. Uma das principais características do sucesso nessa região periocular é a gente fazer o diagnóstico correto. Como é uma região muito, muito, extremamente delicada, é uma região que a gente não pode errar. A gente tem que ser muito assertivo, porque tudo nela evidencia muito. Então, quando eu pego uma paciente dessa, que a gente olha, e ela vai chegar com certeza com uma queixa para você de que quer preencher. E aí, se você preenche, a gente está, não que você não possa, mas nós estamos atropelando alguns processos, porque nós temos uma sequência lógica para fazer isso, né? Porque, na verdade, o que está acontecendo aqui não é só perda de volume. Aqui tem um desequilíbrio de matriz, um desequilíbrio da arquitetura dérmica, do metabolismo. Está tendo realmente que, na verdade, quando a gente vê essa questão, isso aí é a consequência, porque ela é uma área, quando aparecem os sinais, quer dizer que lá embaixo, biologicamente, o negócio já está bem mais bagunçado. Então, tenho essa imagem aqui que eu queria mostrar para vocês, eu acho que todo mundo conhece, né? O que está acontecendo, principalmente nessa região? Será que é só flacidez? Quando a gente analisa essa imagem, a gente precisa entender que a sequência nessa região é extremamente importante. Aqui eu estou tendo uma reabsorção óssea muito grande, eu tenho perda de estrutura, perda de suporte. Se eu não preencher a região dela de malar e começar já preenchendo olheira, sem mexer com a parte dela, essa parte de pele, né? Eu vou ter um erro muito, muito grave e provavelmente eu vou ter um insucesso do meu tratamento. Aqui a gente vai ter, provavelmente nessa situação, a gente tem que remover o produto, né? Então aí acaba que a gente deixa o paciente chateado, nós ficamos chateados também. Então, só que para isso a gente precisa, nessa região, estruturar toda essa região e principalmente melhorar a flacidez, melhorar a qualidade dérmica, melhorar todo esse suporte da região. Então, não é só saindo, preenchendo o fundamento nessa região, porque essa região, ela acaba e vai gritar, né? Que vai aparecer muito essa questão.
E aí, gente, quando a gente fala realmente dessa região periocular, é uma região muito delicada, extremamente fina, é a pele mais fina do nosso corpo, ela tem entre 0,3, 0,5, 0,8 milímetros. Então, é uma região que ela tem um subcutâneo muito escasso, a espessura dérmica muito reduzida. Então, o que acontece? Tudo que você colocar lá vai marcar, vai responder. E a gente também, além disso, a gente tem uma alta vascularização numa pele fina. Então, se você faz uma intervenção aí nessa região, a chance de você, por exemplo, você entrar com uma agulha, a chance de você deixar uma equimose, deixar o paciente com uma alteração de cor também é muito fácil de acontecer. Outra coisa é o músculo orbicular, né? Que a gente tem uma dinâmica nesse músculo, é um músculo que movimenta muito. Então, se eu não tenho o malar estruturado e eu preencho essa região, o que vai acontecer? Com a dinâmica muscular, eu vou fazer com que esse preenchedor, ele não vai ter suporte, e o que vai acontecer? Ele vai se deslocar, ele vai descer por conta desse movimento do orbicular. E eu não sei se vocês sabem, o orbicular, ele faz microcontrações à noite, ele é um esfíncter. Essas microcontrações, ela ajuda na drenagem do líquido dessa região. Por isso que quando a gente acorda, normalmente nós estamos mais inchados. E aí o que acontece? Se você coloca preenchedor nessa região, e aí a gente tem o quê? Uma barreira mecânica que vai dificultar essa microcontração, favorecendo, então, que essa região tenha um edema maior, fique mais exacerbado. Então, realmente é uma área de drenagem linfática extremamente delicada. Então, com tudo isso que eu falei, as irregularidades acabam sendo muito visíveis com pequenos volumes. Então, essa é uma região onde aquela máxima, né, é a verdade, o menos é mais. Às vezes a pessoa tem que. Normalmente a gente aprende, né, que a gente tem que subcorrigir para depois esperar que ele vai ficar bom, mas na verdade hoje a gente sabe que não é isso. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a leitura, fazer o diagnóstico exato para começar na sequência correta. E muitas vezes, quando a gente coloca um preenchedor, que a gente preenche malária, eu vou mostrar um caso para vocês, a olheira melhora muito. Então, o nosso foco aqui é o quê? Reestruturar essa região periocular, mas não somente ela, a gente precisa tratar a região em volta. Então, o meu foco com vocês hoje é vocês entenderem que a gente precisa realmente melhorar a qualidade dérmica, melhorar essa região através do quê? Desse nosso protocolo que vai atuar em todas essas camadas e, sim, não está descartado o fato da gente preencher, mas preencher vai ficando por último. Então, gente, eu tô falando muito isso, mas realmente é o que acontece, é uma região extremamente complexa, né, que é onde a gente tem estruturas extremamente delicadas. Então, quando a gente tem ali perda de suporte, a gente começa a ter a alteração da estrutura, rugas, a degradação dérmica, aí começa a formação de bolsa, de olheiras, por conta de uma reserva estrutural muito pequena, e por isso que realmente, mesmo o envelhecimento sendo de forma global, é nessa região que aparece primeiro. Então, a gente tem alguns tipos de... Gente, eu estou indo muito rápido? Estou indo muito rápido? Tudo certo por aqui. Não, tá ótimo. Não, tá ótimo. Tranquila. Então, eu não quero ninguém dormindo. Então, a gente tem alguns tipos de rugas, um tipo de ruga é a ruga gravitacional. O que acontece? É o colapso dessa estrutura. Então, quando a gente começa a ter reabsorção óssea, enfraquecimento de ligamentos, aumento de flacidez, o que acontece? Ele começa a cair, essa região. Isso aí não tem a ver com movimento, não tem a ver. Isso é só colapso de toda a região, de toda essa estrutura. E aí nós temos as rugas dinâmicas, que elas são o quê? Visíveis com o movimento. Quando eu estou parada, elas não aparecem. Só que aí, se eu começar a me movimentar, fazer um movimento muscular, a ruga marca. Então, essas rugas dinâmicas, elas estão mais a nível dérmico. Quando as rugas já se tornam estáticas, a gente tem o costume de dizer que é como se fosse uma cicatriz, para o paciente entender que quando ele chega para nós e fala assim, eu gostaria de fazer uma toxina,
eu queria fazer uma toxina botulínica, e a gente sabe que se ele fizer apenas a toxina botulínica, não vai resolver, porque a gente só está intervindo ali na região de músculo, né, que a gente vai conseguir dar uma suavizada nessa força, nessa contração. Então, essas rugas, quando elas se tornam estáticas, são as rugas que a gente tem a maior dificuldade para tratar. A gente já tem que intervir com mais procedimentos, não é uma coisa mais simples. Por isso que eu falo para todo meu paciente, não espere aquilo incomodar, porque a partir do momento que incomoda, a intervenção sempre ela é mais invasiva, mais onerosa, e assim, o paciente, ele não entende, né, porque ele acha que o valor que ele investe é proporcional, na verdade, ele acha que vai ter aquele resultado, ele não entende que aquela ruga, ela demorou para ser formada, da mesma forma que o rejuvenescimento também, ele é progressivo, tem que ser gradual para ser duradouro. Então, é o tipo de abordagem que eu gosto de fazer com o paciente, que essa ruga não surgiu de ontem para hoje, e não é de hoje para amanhã que nós vamos conseguir realmente zerar, né? Então, e as rugas estáticas, então, elas são visíveis em repouso, eu costumo dizer realmente que já é como se fosse uma cicatriz. Aí o paciente entende que com a toxina não vai ser o suficiente para resolver. Deixa eu só mexer aqui no negocinho. Então, assim, essas rugas, quando a gente, nessa região periocular, né, a gente ela não está marcada ainda quando a gente está sem se expressar, e depois, com o tempo, ela já começa a marcar quando a gente expressa, e depois, sem expressão, ela já fica já de forma permanente, mesmo sem a gente expressar, elas já estão. Então, assim, uma ruga, para ela se tornar estática, ela começou com uma ruga dinâmica, porque a ruga dinâmica, ela é do movimento, que é onde a gente consegue tratar com mais facilidade com toxina. Aí, a partir do momento que ela se torna uma ruga estática, já é uma degradação da derme, sabe? Já é uma degradação de todo esse sistema, onde já está entrando realmente no processo de colapsar. A tendência é colapsar. Gente, desculpa aqui, peraí, 2 segundos. Bom, quando a gente fala em olheiras, o importante é que a gente consiga identificar, para a gente para fazer a leitura correta, para a gente diminuir a chance da gente ter falha, né? Ou não entregar o que a gente quer entregar. Tem uma manobra que a gente pode, ela não é realmente assim, não exclui totalmente, mas ela nos direciona a entender como a gente pode tratar, porque a etiologia da olheira, ela vai determinar o nosso tratamento. Ou seja, o paciente sempre vai achar que tem que preencher, quem tem que saber se tem que preencher ou não somos nós. Então, se eu tenho uma olheira estrutural, eu tenho o quê? Aquele sulco, né? Aquela marcação. E como é que eu sei que essa olheira precisa ser preenchida? Como eu sei que ela não é uma olheira de escurecimento só? Eu tenho essa manobra, vocês estão me vendo? Ó, eu pego o dedo aqui, ó, encosto aqui no paciente, nessa região de terço médio, na região aqui em cima do zigomático, e eu traciono. Façam em vocês, eu traciono essa região. Se o meu afundamento melhorar, quer dizer o quê? Que esse sulco precisa ser preenchido. Que o jeito que eu melhoro essa região é preenchendo esse sulco. Só que eu só posso preencher esse sulco se o meu malar estiver estruturado. Se a minha toxina estiver ok. Por quê? Por conta dos movimentos, eu posso fazer com que esse preenchedor se desloque. Então, para eu saber se uma olheira precisa ser preenchida, eu coloco nessa região aqui e traciono. Ficou plano, melhorou o afundamento, precisa de preenchedor. Outra manobra que tem, por exemplo, no caso de olheiras pigmentares, que são naquela cor marrom, castanho, né, que na verdade tem um depósito maior de melanina. Então, o que acontece? Se eu pegar e pinçar essa região aqui, ó, apertando, fazendo uma tração, se a cor não mudar,
quer dizer o quê? Que o problema é pigmentar, e aí a gente tem que entrar com procedimentos e tratamentos para melhorar a pigmentação e não preencher. Quando eu tenho a olheira, que é a olheira que a gente fala que é vascular, né? Que é aquela olheira mais azulada, mais arroxeada, principalmente devido à transparência dessa região, por ser uma pele muito fina, a gente tem um depósito maior de hemosiderina. Então, como é que eu vou identificar? Eu vou pegar pode ser uma placa de vidro, alguma coisa, um copo aqui, ó. Você pega um copo e traciona e aperta aqui contra a olheira. E o que que vai acontecer? Se ela for realmente vascular, e aí quando você apertar, ela vai melhorar a coloração. Então, é uma forma da gente conseguir meio que nos orientar sobre o tipo de tratamento que a gente necessita fazer para ter a resolução da queixa do paciente. Então, a região periocular, gente, ela não é só colocar volume. Então, ela precisa de um estímulo, ela precisa de uma qualidade, uma reorganização tecidual, porque aí a gente consegue melhorar todas essas camadas que estão aqui. Essa região extremamente delicada que responde muito bem aos tratamentos, só que a gente tem que intervir de maneira precoce, porque infelizmente, gente, chega uma hora que é só bisturi, né? Então a gente precisa tratar para adiar essa ida ao bisturi. Mas então, com tanto os tratamentos que a gente tem hoje, os procedimentos que a gente tem hoje, vai ser assim, é muito tranquilo a gente melhorar bastante de forma significativa a qualidade dessa região, e é isso que eu quero mostrar para vocês em alguns casos clínicos que eu tenho aqui. Bom, então o Argibenone, gente, é a tecnologia da Mesoesthetic, né? Que quem aqui já usa, vai mandando um joinha aí para mim, se vocês usam, se vocês já têm casuística, casos clínicos, né, bonitos, tá? Então, assim, o Argibenone é um produto que ele veio realmente para revolucionar, porque ele não é um simples bioestimulador, ele é um modulador biológico. O que ele faz? Ele vai tratar essa região, ele vai dar condições dessa região passar até por um preenchimento. Então, ele vai melhorar toda essa qualidade de pele. Então, ele trabalha também na dinâmica muscular superficial, nesse metabolismo celular e vai atuar também no estresse oxidativo. Olha só, a Mesoestética sempre surpreendendo, sempre entrando com produtos que modulam toda essa parte inflamatória de rejuvenescimento, ou seja, ele não vai volumizar, ele vai tratar, ele vai devolver vitalidade. Então, gente, o Argibenone, ele é um bioestimulador diferente que é para essa nossa região periocular tão delicada. O que acontece essa região nossa? Ela é uma região tão fina, como eu já falei, existem até alguns bioestimuladores que estão se posicionando no mercado, mas é de forma off-label, né? Que não tem a indicação, mas que já tem gente colocando. E é uma coisa assim, extremamente complicada, porque muitos bioestimuladores têm a questão de ter as intercorrências, né, que a gente conhece. Já esse, como ele é um bioestimulador diferente, ou seja, um modulador biológico, a gente não tem risco nenhum de nódulo, a gente não tem risco nenhum de fibrose, então é um produto extremamente seguro, tá? Então a gente vai trabalhar com ele, que é uma tecnologia de rejuvenescimento dinâmico, além dele combater, de reorganizar toda essa parte a parte dérmica dessa região periocular, ele ainda tem um antioxidante muito poderoso e faz o estímulo mitocondrial. Então, a gente vai ver o que tem dentro desse vidrinho tão mágico, tão bom, tão poderoso, que a gente tem excelentes resultados. Dentro desse vidrinho, gente, esse vidro, ele vem com 3 ml, tá? Ele tem um ácido hialurônico de 15 miligramas. E esse ácido hialurônico, na verdade, ele é um veículo que vai carregar os nossos ativos, né? E levar para onde a gente quiser, vai carrear e vai promover uma hidratação. Só que o ácido hialurônico não é só isso. Ele
também vai melhorar todo aquele microambiente celular. Dentro desse ácido hialurônico, então, nós temos o acetil hexapeptídeo 8, que vai fazer a modulação das microcontrações. Isso aí é uma coisa, assim, que eu quero explicar para vocês separarem muito bem que ele não tem ação de toxina, tá? A ação dele é outra. E nós temos a idebenona, que é um antioxidante mitocondrial extremamente potente, e também temos vitaminas e aminoácidos que dão um suporte metabólico, né? Então, nós temos dentro desse frasco uma tecnologia de peptídeos biomiméticos que fazem ação neuromoduladora superficial, ou seja, vai trabalhar nessas microcontrações da derme e vai fazer com que a gente tenha um rejuvenescimento, porque vai fazer toda a modulação celular. Então, gente, esse ácido hialurônico que a gente tem dentro do frasco do argibenone é um ácido hialurônico que ele faz ativação celular, porque ele se liga diretamente a esse CD44, que é um biomarcador. Então, ele começa, com esse CD44, ele faz ativação de fibroblastos, ele melhora toda a estrutura do fibroblasto, da região da matriz extracelular, e a gente tem uma melhora, sabe, tanto do meio mesmo, né, os fibroblastos ficando mais ativos, eles têm um melhor estímulo, e eu tenho uma melhor reorganização dessa matriz. Então, ele não é só para hidratar, ele reorganiza toda essa matriz, melhorando comunicação celular, melhorando o suporte metabólico. Então, quando a gente pensa sempre em ácido hialurônico, né, não reticulado, a gente pensa que é só hidratação, mas ele não é só água, ele é uma ativação celular. E nós temos aqui também o peptídeo biomimético hexapeptídeo. Então, gente, esse peptídeo é aqui que eu queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção. A toxina botulínica, ela funciona no complexo SNER, só que ela faz o que? A clivagem dele. Vocês estão lembrados disso? A toxina, ela chega, cliva a SNAP25, e aí a acetilcolina, nessa região aqui, deixa eu colocar, que vocês estão vendo aqui, ó, a acetilcolina, esse aqui é um axônio, aqui são onde está todas as vesículas de acetilcolina. Quando eu tenho a toxina botulínica, que entra bem nessa região, ela quebra o receptor de membrana e essas vesículas não conseguem se ligar e não conseguem liberar a acetilcolina aqui para o músculo, para a placa motora. Esse aqui é o músculo. E aí, o que acontece? Com o bloqueio da acetilcolina, não tem contração muscular. Então, isso é a função da toxina. Como que o peptídeo, o hexapeptídeo funciona? Ele funciona, na verdade, só modulando. O que ele faz? Imagine que nessa junção aqui, que a toxina quebrou, né? Imagine que é um zíper. A toxina fecha esse zíper e não deixa que a acetilcolina saia ali de dentro do axônio. Não deixa ativar o músculo. O acetil hexapeptídeo, o que ele faz? Ele faz como se fosse um defeito naquele zíper e deixa algumas passarem. Então, ele não vai bloquear o estímulo. Ele não bloqueia. É como se eu tivesse uma lâmpada e a toxina fosse lá e quebrasse o interruptor. Eu não consigo acender a lâmpada. Só que o hexapeptídeo é como se a fase da energia só caísse, sabe? Sabe quando a luz fica fraquinha, que uma fase caiu? É mais ou menos isso. E aí você não me perguntou, mas se você me perguntar, porque era a minha dúvida também. Esse peptídeo, ele paralisa músculo? Não, ele modula a microcontração. Mas esse peptídeo é colocado na derme? Sim, e o músculo tá lá embaixo, não é? Como que vai acontecer essa suavização da microcontração? Na verdade, gente, o que acontece? O músculo orbicular dessa região é muito fino, né? Então, a gente tem terminações nervosas superficiais também, e também existe uma comunicação neurocutânea. Então, é bem aí que existem também fibras musculares mais superficiais, e é bem aí que ele vai atuar. Mas, então, vocês entenderam que ele apenas modula no que tiver mais em cima. E se eu errar, injetar no músculo? Não tem nada, porque ele não é uma toxina.
entendeu? O mecanismo de ação dele é em derme. Então, você vai colocar nessa região e aquelas microcontrações que são reflexo daqueles músculos superficiais dessa região é que vão ser suavizados, eles não vão ser paralisados, eles vão ser apenas modulados. Então, quer dizer o quê? Esse hexapeptídeo que está dentro do argibenone, ele jamais, em momento algum, substitui a toxina. Só que ele vai ajudar, vai contribuir para essa sua toxina durar mais. Por quê? Porque se lá em cima está com menos contrações, a gente vai fazer com que o efeito realmente tenha aparentemente mais resultado, né? Nessa região. Então, como efeito clínico, eu tenho suavização de microcontrações repetitivas, preservação da estrutura da expressão natural. O que isso quer dizer? Que eu não paraliso o músculo, que mesmo que eu aprofunde ali a colocação do meu produto, que pegue em músculo, não vai acontecer nada, eu não vou ter pitose, não vai ter nada. Então, esse produto, toda vez que vocês virem aquelas ruguinhas em região, você pode passar. Não é porque o argibenone está indicado para a região periocular que eu não posso colocar em outra região. Quer dizer que eu preciso analisar muito bem a linha, a ruga que eu tenho, para saber se ele vai ser realmente eficiente nessa região, certo? Então, eu consigo, com isso, atenuar de forma progressiva essas linhas dinâmicas, linhas finas, com a menor marcação ao longo do tempo. E aí eu tenho também a idebenona. A idebenona é um análogo sintético da coenzima Q10, só que ela tem ela é menor, entendeu? Então ela consegue caminhar mais rápido, passar mais... O efeito dela é melhor. Então, ele é um antioxidante sintético de ação direta, de baixo peso molecular e alta penetração cutânea. Por quê? Porque ele tem a cadeia curta, entendeu? E aí ele consegue passar melhor. Então, o que ele faz? Ele vai neutralizar a ROS, que são espécies reativas de oxigênio, né? Reduzindo, então, o estresse oxidativo, preservando toda essa função mitocondrial, mantendo a viabilidade metabólica dos fibroblastos, ou seja, fibroblastos que estão num ambiente melhor, eles trabalham melhor, eles respondem melhor, porque isso aqui, gente, não é só apenas neutralizar radical livre, é proteger a central energética dessa célula também. Então, ele também vai sustentar o ambiente antissenescência. Alguém sabe? Quem sabe? Quer dizer, me fala quem não sabe o que é célula senescente. Manda, assim, uns joinhas, assim, para mim, para eu saber se vocês não sabem. Ele pode ser, sim, usado em código de barras, é extremamente eficiente em código de barras, e a gente vai passar um protocolo aqui para vocês. Célula senescente, gente, são aquelas células... Qual é a função primordial de uma célula? É se dividir. A célula, ela precisa sofrer mitoses para ela continuar na sua função. Quando a célula chega na fase de exaustão celular, ela perde a capacidade de se dividir e de se proliferar. Então, se eu não estou tendo isso, eu não estou tendo a renovação. E o que acontece com a célula senescente? A célula senescente, ela é causada pelo estresse oxidativo, pela respiração celular, pelos, como chama? Radicais livres, pelo nosso próprio metabolismo, pela exaustão celular. Então, essa célula entrou em exaustão e ela não consegue mais se duplicar, ou seja, não consegue mais produzir uma cópia fiel de si mesma, então a gente não consegue ter a renovação celular. Isso acontece com as pessoas, com todo mundo quando a gente começa a envelhecer. O nosso turnover, você sabe que a gente tem ali na epiderme, nós temos a camada basal, onde a gente tem a divisão celular. Quando essa célula se divide, ela vai passando para aquele andarzinho de cima, né? E aqui a gente tem o quê? A gente vai tendo a esfoliação, né? A renovação dessa camada à medida que essa aqui vai se dividindo. Então, a idebenona, ela protege essa parte, porque se eu não tenho uma mitocôndria boa, uma mitocôndria trazendo energia, toda essa parte aqui, ela fica muito comprometida.
Então, ela faz essa proteção mitocondrial e a estratégia de longevidade celular. Nesse slide aqui, a gente tem um grupo controle, e o mesmo grupo quando a gente coloca ácido hialurônico, para vocês verem que em 24 horas, é o ácido hialurônico, que é o ácido hialurônico que está dentro do argibenone. É um ácido hialurônico e ele vai fazer aquilo que eu falei para vocês, do CD44, ele vai fazer ativação de fibroblastos. Então, vocês veem que não é apenas uma hidratação. Nessa lâmina, nessa microscopia óptica, a gente consegue ver um aumento de 93% da ativação desses fibroblastos. Então, não é apenas uma hidratação, ele melhora todo o meio extracelular para conseguir um ambiente favorável para esse fibroblasto trabalhar. Bom, gente, também nós temos o impacto, né, biológico do envelhecimento cutâneo. Então, é que tem um quadrinho aqui, gente, que eu não estou conseguindo tirar ele aqui da minha frente. Nesse quadro, a gente consegue ver que a diminuição dos níveis de metaloproteinase, né? Quando a gente tem, ó, você está vendo que mesmo sobre radiação, quando a gente entra com a idebenona, a gente consegue, ó, melhorar todo esse processo inflamatório, a gente diminui realmente o estresse oxidativo da região, ou seja, faz a proteção da degradação desse colágeno. Olha o tanto que melhora quando a gente começa a fazer a comparação, né? Quando a gente está, tanto quando a gente está com exposição de UV, como sem a exposição. Então, assim, eu tenho um efeito estrutural com a menor degradação da matriz, a preservação do colágeno, do ambiente celular fica mais estável. Então, o argibenone, gente, ele atua na redução desse estresse oxidativo, na proteção mitocondrial e modulando essa atividade das metaloproteinases, que torna o ambiente todo inflamado, que degrada o nosso colágeno. Então, ele faz essa proteção. E quando a gente fala assim, quando que eu vou indicar o argibenone? Então, gente, eu vou indicar quando eu tiver linhas finas dinâmicas, rugas perioculares superficiais, fotoenvelhecimento cutâneo, quando eu já tenho aquela coloração, sabe, aquela textura mais irregular devido ao fotoenvelhecimento, a perda da qualidade, da vitalidade cutânea. E outra coisa, eu já falei para vocês e vou repetir, ele não vai substituir toxina botulínica, você tem que usar toxina botulínica, a toxina é para hiperatividade muscular, ele tem apenas um modulador de contração térmica, então quando eu tiver rugas estruturais profundas, ele não é volumizador, então ele não vai zerar aquela ruga como se fosse um preenchedor, ele não preenche aquela ruga, tá? E preenchimento de suco estrutural também eu não tenho, eu preciso usar o quê? Preenchedor. Então, o argibenone, ele tem uma função muito específica de fazer toda a melhora da qualidade dérmica, melhora do processo inflamatório, de fazer o seu fibroblasto ficar saudável, trabalhar, melhorar todo aquele ambiente, toda a região da matriz extracelular. Só que ele não vai substituir a toxina botulínica e ele não vai substituir preenchedor. São coisas totalmente diferentes. Eles se complementam, assim como eles se complementam como tudo na harmonização. Eu falo assim, o que é melhor? O melhor é usar os dois juntos, melhor é fazer tudo junto. Eu vi uma pergunta sobre edema, depois a gente vai conversar sobre isso também, tá? Gente, guarda as perguntas que eu não estou conseguindo acompanhar todas aqui, mas aí no final a gente vai bater um papo sobre isso, tá? E eu sei mais ou menos o que você está falando, sim, sobre edema. Então, ele é seguro, eficaz, em diferentes idades, em todos os fototipos. Então, onde que a gente pode usar o argibenone? A gente pode usar na face, pode usar na região periocular. Vou mostrar um caso aqui dessas rugas do acordeon, aqui nessa região. A gente pode usar em código de barras. Onde tiver aquelas ruguinhas finas que ficam marcando, a gente pode usar,
tá? E eu vou ter, então, o quê? Melhora progressiva da qualidade dérmica. É isso que o argibenone traz, melhora da qualidade dérmica, um rejuvenescimento funcional e preservação da expressão natural. Porque quando a gente fala isso, é para vocês não terem receio de que vai causar alguma paralisia como a toxina, que isso não acontece. Ele não tem toxina dentro dele. Ele tem um modulador de contrações dérmicas, só isso, tá? Não é só, é muita coisa, é muito bom, mas não tem a função da toxina, não vai paralisar, então não precisa ter medo de errar a mão, errar o plano, não vai acontecer nada se você errar o plano. E aí, gente, é o seguinte, como é que é o protocolo? Gente, o protocolo, ele é muito individualizado, né? Em quanto tempo eu vou fazer, vou refazer? É aquela coisa, vocês sabem que os bioestimuladores inflamatórios, né? O fabricante, ele recomenda que seja feita uma sessão por década de vida. Eu digo dos PLLA, das hidroxiapatita. O que significa isso? Significa que se eu tenho 20 anos, eu faço 2 sessões. Se eu tenho 30 anos, eu faço 3. Se eu tenho 40, faço 4 e assim sucessivamente. E, na verdade, isso é apenas uma referência. Como é a nossa referência aqui? A referência é a gente não se basear na idade cronológica do paciente. A gente tem que uma referência à idade biológica. Como é que está aquela condição? Da pele dele, da estrutura dele, da inflamação dele. É isso que a gente tem que se basear. No grau dessas linhas de expressão, na presença ou não de fotoenvelhecimento e no objetivo estético desejado. Por exemplo, ela tem uma ruguinha aqui que incomoda e tal, é a pior coisa para ela. Então, trabalhar em cima daquilo e desenvolver estratégias usando o sinergismo de vários procedimentos até para ter uma melhora. Mas eu tenho um protocolo que funciona muito bem, que quando eu comecei a usar, e tem muita gente que usa dessa maneira, usar um frasco no paciente numa sessão. Eu não uso um frasco todo. Um frasco, para mim, eu faço em 3 aplicações no paciente. Como que é o nome, Aleph, da doutora que teve a dúvida do edema? Aleph? Oi, doutora. Como que é o nome da doutora que teve a dúvida do edema? Doutora Michele Medeiros. Doutora Michele, e como que era a pergunta, Aleph? Que estava Ela tendo colocou muitos assim, ó, casos de que já edema, viu né? relatos de profissionais que tiveram edemas exagerados, né? Ela acha Sim. que pode ter sido uma avaliação errada Ah, ou não seria indicado argibenone. na verdade, o que acontece? Como eu falei para vocês, essa aqui é uma área extremamente responsiva, ou seja, tudo que você faz nela, ela vai aparecer. É uma área extremamente fina, qualquer pequeno volume que você colocar, vai aparecer. Então, o que eu indico para os pacientes? Hoje, para os pacientes não, para os colegas, né? O que eu faço? Esse frasco, ele vem 3 ml. Eu divido esse frasco em 3 sessões para o meu paciente, só que o paciente vai fazer necessariamente as 3 sessões com intervalos. No começo, o que foi preconizado? Que usasse um frasco naquela sessão, e a gente começou a ver que tinha muito produto, e ácido hialurônico, né, e ainda a gente misturava algumas mesclas, algumas coisas, então, eu acredito que, na verdade, não é a indicação errada, mas a quantidade de produto colocado. Outra coisa que eu se você, não sei como é que você fez, mas é assim, eu faço, ou essa região tem indicação de fazer com agulha, ou com, na verdade, a indicação primária é realmente com microagulhamento, né? Gente, coloca isso na cabeça de vocês, todas as vezes que vocês forem modular uma região, para a gente intervir em todas as camadas, para a gente ter uma resposta biológica melhor, eu necessariamente preciso finalizar com microagulhamento. Não adianta você só querer fazer, eu estou injetando, estou fazendo tal, mas finaliza com microagulhamento. A resposta de um microagulhamento é muito melhor. O nosso resultado é muito mais rico quando a gente coloca o microagulhamento. E eu percebi também nos meus pacientes que se eu não fizer o peeling, não tem o mesmo resultado de eu fazendo argibenone sozinho.
com peeling dá aquela cerejinha do bolo, sabe? Então, assim, quando eu vou fazer o meu argibenone, eu não coloco o frasco inteiro. E eu também, se eu for injetar, eu não coloco NCTC, eu coloco só o silício. Aí eu vou explicar para vocês, eu vou passar uns protocolos aqui para vocês, tá? Então, assim, só recapitulando, de quanto em quanto tempo a gente vai fazer? A gente pode fazer uma sessão hoje, se você pegar um frasco só, eu divido ela em 3 sessões a cada 15, 20 dias. Aí eu faço depois uma sessão, depois outra. Aí eu vou reavaliar o paciente para ver a necessidade de colocar realmente, de fazer mais sessões. Então, gente, vou entrar aqui rapidinho na parte do peeling. O peeling, então, o peeling da Mesesthetic, é um peeling que vai promover uma regeneração, principalmente, eu estou falando do Icon, é uma regeneração cutânea de forma muito controlada, de uma forma não agressiva, e vou te falar que os pacientes, assim, que nem chegam a descamar, tá? Mas eles sentem aquele pinicadinho, mas assim, eu falo assim, tem aquela penugem que sai, mas assim, é muito difícil descamar realmente aquela descamação visível. Na verdade, peeling significa descamação, só que às vezes a descamação não é sai aquela pele visível realmente, né? Então a gente tem uma resposta biológica na pele muito, muito boa. Então eu vou colocar um agente quimio-esfoliante e vou esperar que ele tenha o quê? Uma regeneração. Então, os peelings da linha Mesopil, cada um tem uma função. Então, eles vão praticamente melhorar, né, a textura e luminosidade da pele, mas eu tenho aqui o Melanostop, que ele é mais indicado para pacientes para clareamento, né, de áreas mais escurecidas. Eu tenho também o peeling de Gessner, que faz uma descamação um pouco mais forte. Eu tenho, aí eu consigo um rejuvenescimento, né, melhor. Eu tenho o peeling Icon, que é específico para essa região de olhos, e eu tenho o Blem Skin, que é o peeling para peles acneicas, tá? Para melhorar, reduz a manifestação de acne, e também vão melhorar o aspecto de poro e das irregularidades. Então, a gente tem essa linha muito completa de extremamente seguro esse peeling. E o nosso, na verdade, por uma questão estratégica e de tema de aula, nós vamos falar do peeling Icon, que é um peeling extremamente seguro, desenvolvido para essa região periocular. Ele vai ativar o quê? O turnover epidérmico, aquilo que a gente já estava falando, né? Vocês lembram que eu falei da epiderme, que tem a camada basal, que começa a ter a divisão celular para ter a renovação dessa camada aqui. Então, as células vão se dividindo e vão subindo até que a gente renova essa última camada. Então, o que ele faz? O peeling vai fazer a ativação, vai acelerar esse processo de renovação. Quando nós somos mais jovens, né, esse processo de turnover leva mais ou menos 28 dias, e quando a gente começa a envelhecer, essa divisão celular começa a ficar cada vez mais lenta, mais difícil, essa renovação celular. Então, o que acontece? A gente vai tendo aquele afinamento, aquela pele com aquela cara de desidratada, de seca, que tudo que machuca fácil, né? Por quê? Porque não temos a renovação celular. E quando a pessoa fica realmente vai ficando mais idosa, esse turnover pode demorar até 60, 70 dias para ter essa renovação. Quando uma pessoa jovem, né, demora em média de 28 dias. Então, qual que é a indicação desse peeling? Para olheiras, para linhas finas de expressão, rugas superficiais, flacidez e hiperpigmentação. Então, ele tem também, na formulação dele, que eu acho que é realmente o diferencial, esse cenopeptide, que é um peptídeo de ação anti-envelhecimento. Está dentro da fórmula dele. Então, ele é um peeling de ácido glicólico, ácido cítrico, fítico. Inclusive, ele tem DMAI na formulação dele. Então, é um peeling, o que eu acho melhor nele é que é um peeling extremamente seguro. Vocês podem fazer
E eu faço ele em cima de microagulhamento. E é muito seguro, tá? Então, vou mostrar para vocês como é que eu faço. Esse senopeptide que eu falei para vocês é um peptídeo de ação senolítica, ou seja, ele vai otimizar essa resposta regenerativa após esse peeling. E ele vai modular a senescência celular, ou seja, ele vai trabalhar ali como uma ação antioxidante, né, otimizando o metabolismo, reduzindo o microambiente pró-inflamatório e potencializando a regeneração da pele. Então, esse, para mim, é o grande diferencial desse peeling, tá? Então, gente, outra coisa que acontece também tem o laminin B1, que é um biomarcador associado à senescência. E quando a gente começa, e o procolágeno tipo 1, quando a gente começa a utilizar, a gente consegue ver por essa lâmina aqui, que está aqui atrás do quadrinho, que toda hora eu estou trocando ele de lugar. O que que essa lâmina nos mostra? Que depois da utilização do senopeptide, o tanto que aumenta o procolágeno e o laminin B1. Quando a gente tem o aumento desses dois biomarcadores, isso mostra que eu estou tendo o quê? Uma recuperação da capacidade regenerativa, porque esse laminin B1, ele está associado à senescência celular, sabe? Quando ele tem a diminuição dele, quer dizer que aquele ambiente tem muitas células senescentes. E a mesma coisa o procolágeno, com o aumento dele é um biomarcador que demonstra que eu estou tendo a indução de neocolagênese. Então, gente, o peeling, o Icon, é um peeling para a gente usar nessa região periocular. A indicação dele, eu faço desse jeitinho aí, gente. São 5 sessões. Normalmente, às vezes, eu faço assim, a cada 15, 20 dias, até um mês também. E depois você pode fazer a cada 2, 3 meses. Como é que a gente faz? Você vai limpar a região bem limpinha, e depois eu vou mostrar para vocês numa foto aqui. A gente vai sobrepor a camada. Por exemplo, você vai passar uma camada nessa região, eu passo com cotonete, tá? O cotonete, a gente já fez o teste, vocês podem colocar para esterilizar, que ele não derrete. Eu esterilizo o cotonete 1 por 1. Aí você vai pegar 1 ml do produto. Gente, esse frasco vem muita coisa, dá para muito tempo. Inclusive, quando eu comprei a primeira vez, eu comprei com a Camila, a gente dividiu o frasco, e daí a gente comprou aqueles frascos âmbar que tem em farmácia de manipulação com conta-gotas. E para mim, vou te falar, é muito bom lá dentro que você usa o conta-gota. Ou você vai puxar 1 ml com uma seringa. Aí você, quem é dentista sabe, a gente usa aquele potinho de Dapen, de vidro, assim, e aí eu coloco ele lá, e com a área limpa, eu passo uma camada fina nessa região aqui, eu passo na pálpebra superior, eu passo nessa região aqui, eu passo toda essa região periocular, eu passo tudinho. E aí você vai passar, e nessas horas, gente, eu falo assim, que é tão bom você ter uma Alexa no consultório, por quê? Você manda ela fazer um timer de 5 minutos. Como é que você vai fazer? Você passa essa primeira camada com cotonete, e aí você vai ligar o timer de 5 minutos. Se der os 5 minutos e não tiver tido frouxo, nada, você pode sobrepor a camada, passar uma nova camada por cima e deixar por mais 5 minutos. Se der o frouxo, que é quando fica esbranquiçado, eu vou te falar que nenhum paciente meu nunca deu. Se der o frouxo, como é que a gente faz? Eu pego um outro pote, pode ser aquelas cubetas esterilizadas, dentista assim, né, tem mania, tudo tem que ser esterilizado. Eu pego aquelas cubetas e coloco água filtrada, gelada, e com uma gaze, ele não precisa, como é que chama? Fugiu a palavra, gente, quando você desativa o peeling, sabe? Você não precisa de nada disso, você só vem com uma gaze geladinha. Neutralizar. Você não precisa disso. Então, você só vem com uma gaze só para tirar ele mesmo, só se der o frouxo. Se não der o frouxo, eu sobreponho a camada e deixo mais 5 minutos. E aí, de novo, para o paciente ir embora, eu retiro com a gaze, sem esfregar, né, gente? Retiro com a gaze,
umedecida em água gelada filtrada, e depois eu vou e coloco, normalmente eu coloco uma terapia epigenética, né, Aleph, que nós vamos falar sobre ela, que apaixonada, ou eu também coloco fugiu agora. Hoje eu tô ruim de lembrar o nome, viu, das coisas. Mas é assim, a gente faz a sobreposição de camadas e coloca 5 minutos, se não der o frouxo, coloca mais uma camada, mais 5 minutos e remove com uma gaze com água gelada, certo? E aí, gente, eu tenho esse protocolo aqui, que eu faço dessa maneira, tá? Eu faço 3 sessões com intervalos entre 15 e 20 dias entre elas, e aí eu vou ter uma resposta biológica progressiva e vou reavaliar depois de 3 a 6 meses a necessidade de fazer. Aqui, nesse caso clínico, foi utilizado o argibenone com o Icon, e aí vocês conseguem ver melhora de textura, uniformização do tom, melhora da qualidade, e normalmente os protocolos utilizados, eles eram de usar um frasco de uma vez, e eu não coloco, porque eu acho que o volume é muito grande, a não ser que você vá apenas microagulhar, tá? Olha só, essa resposta aqui foi de 72 horas, é um caso clínico da doutora Ana e doutor Rafael, que me cederam para mostrar para vocês. Bom, esse aqui também é um outro caso clínico que foi utilizado dessa mesma maneira que eu falei para vocês, tá? Caso clínico do Dr. Rafael também. Vocês conseguem ver a melhora, o tanto que o tom da pele uniformiza, né? E realmente, gente, parece que preencheu aquela região, sabe? Então, é uma estratégia, gente, é um protocolo realmente que dá resultado. Vocês podem fazer sem medo. Bom, gente, olha só, o inicial e após 3 sessões. Vocês veem a melhora da textura, suavização de linhas, uniformização do tom da pele. E, ó, é uma paciente, gente, eu vou contar a história para vocês. Essa pessoa não me contou que ela estava tomando Monjaro. E entre a primeira foto e a segunda foto, nós temos menos 8 quilos. Então, isso, gente, já ia favorecer uma degradação maior, né? Uma perda de suporte maior. Vocês conseguem observar a pálpebra dessa paciente, o tanto que reposicionou? Olha, que toxina no mundo que trataria essas rugas essas rugas estáticas? Olha a melhora dessa qualidade dérmica. Então, foram apenas 3 sessões. E detalhe, gente, 3 sessões é um frasco. Não são 3 frascos, é um frasco fracionado, tá? Então, eu tenho a melhora da textura, suavização dessas rugas e a paciente, ela ficou muito feliz e eu mais ainda, né? E eu documentei o caso dela do início ao fim, que eu falei, olha, eu vou documentar seu caso, porque eu vou colocar na minha aula, porque eu tenho certeza que vai ficar bom demais, demais, demais. E realmente ficou. Então, vou mostrar para vocês as outras fotos dela. Olha só, gente. Eu tive aqui uma evolução progressiva, cumulativa e biologicamente sustentável. Vocês viram que eu tenho diagnóstico inicial. Olha a quebra da pele dela. Olha a queda da pálpebra dela. Aí, após a segunda sessão, eu fiz essa foto e 30 dias após a terceira sessão. Então, a gente está continuando, na verdade, com o Peeling Icon nela. E eu acho que ainda falta uma sessão de Peeling Icon nela e ela está feliz da vida, né? Vocês veem ali que o resultado, ele grita, né? Ele grita. E quando a gente vê a foto, sabe quando você olha para a pessoa assim, você fala, nossa, tá muito bonito, deu resultado, mas quando você pega a foto, gente, foto é bom demais, né? É nossa documentação, a gente jamais faz nada sem documentar, viu? Tudo é extremamente documentado, isso aqui é defesa para a gente, juridicamente é o que nos respalda. E aí, gente, olha só, paciente sorrindo, naturalidade mantida, estrutura fortalecida, olha, eu fico assim realmente encantada com o resultado que a gente teve nela, com um frasco, vocês entenderam? É um frasco. E agora eu tô querendo, assim, colocar um preenchedor na olheira dela, sabe? Porque eu já reestruturei malar dela, tal, tô querendo colocar um preenchedor. Acho que vai ser o nosso próximo passo.
Aqui o outro lado, ó, diagnóstico inicial, após a primeira sessão, após a segunda sessão e 30 dias após a terceira sessão. Você vê, gente, quanto que toxina melhora isso aqui, gente? Olha aqui, olha a profundidade disso aqui. E a gente tem uma melhora significativa dessa região. E olha só, vê como agora ele está pedindo, assim, um preenchedorzinho, né? Para ser aquela cerejinha do bolo. Então, olha só o antes sorrindo, o depois sorrindo. E não precisa dizer, né, gente, que o tanto que uma sessão não, um frasco, 3 sessões, olha o resultado. É um resultado, assim, surpreendente, um resultado que grita realmente. Aqui o antes dela, o depois. Em todos os ângulos a gente consegue ver uma melhora realmente significativa. E ela é fumante, né, Letícia? Ela é? Não é não. É, É? Doutora, é. Quem tá falando comigo? Camila. Mentira, Camila, que ela é fumante. Ela não me É. contou. Na anamnese ela não colocou. E aí É a gente fica sim. mais surpreendido ainda com o resultado, né? Uhum. Gente, ela tá num processo meio que inflamatório, porque ela tem um tumor dentro, mas o tumor é benigno, na região do tímpano, sabe? Então tem o lado dela direito, é um lado que fica todo comprometido. Ela fala que é o lado especial dela. É um lado que eu tenho mais dificuldade de passar cânula, sabe? Aquele lado que incha um pouquinho mais, sabe? Aquele lado mais dengoso. E realmente a gente teve uma melhora. Nossa, é um caso que eu fico muito feliz de ter feito. E eu quero dizer que eu me coloco à disposição de vocês para tirar alguma dúvida que ficou, alguma coisa que eu não esclareci direito, que tanto eu como a equipe da Mesitec é muito solícita, então a gente não vai conseguir, aí espero conseguir atender as dúvidas de todo mundo e a gente está aí, estamos à disposição.